Boa noite. Boa noite, minha gente. Estão me vendo aí? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Vamos trazer um tema bem especial hoje, falando como deixar de ser criança e se adultizar, né? Então, compartilhe essa live. Não estava programada, eu decidi fazer essa live hoje em função de sempre eu estou tendo insights em função das minhas vivências, das minhas convivências, das minhas viagens, né? Eu procuro sempre compartilhar aquilo que eu aprendo, né? Aquilo que agrega valor à minha vida e eu percebo que faz sentido também para outras pessoas. Então é exatamente isso que eu faço, né? E nós vamos falando, estão vendo e ouvindo bem aí? Tá tudo ok? E hoje nós vamos falar sobre como deixar de ser criança, de se adultizar, né? Então acho que isso é um tema que é um tema de interesse de todos nós, né? Porque todos nós fomos crianças, todos nós temos as nossas conexões também com a nossa criança, com o que aconteceu de bom, com o que aconteceu de ruim, né? E muitas vezes temos também os apegos, né? Temos o apego a essa fase infantil, né? Então eu resolvi trazer essa reflexão hoje para que a gente possa agregar valor dentro dessa perspectiva, não? Quando nós olhamos, quando nós olhamos para a nossa vida, então nós nascemos ali, todos nós fomos germinados. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu dar só um oi aqui para as pessoas. Boa noite, querido Ivan, Mônica, Brunhilde, Laís, Maria Antônia, lá de Portugal, Denis, né? Geni, o pessoal da comunidade Quântica em Peso, querida Kátia Bortoluzzi, Célia Pina, boa noite, Betânia, boa noite, Cisele, boa noite, vai ficar gravado assim, Meire, pessoal todo, sejam todos e todas bem-vindas. Dispara aí esse aviãozinho, porque essa live não estava, eu vou soltar aqui para algumas pessoas, porque essa live eu decidi fazer isso hoje, né, então não teve, muita gente nem está sabendo o que está acontecendo. Mas vamos lá. Vamos fazer uma viagem, uma viagem de volta para nossas origens, né? Pelo menos até onde a gente se conhece, né? Eu às vezes acho que todos nós somos seres extraterrestres, viemos de outras dimensões do nosso cosmos, né? E viemos parar aqui para aprender, né? Então o nosso planeta é um lugar, é uma escola, né? É um espaço de muito aprendizado, né? Então essa é a impressão que eu tenho. Cada fase da minha vida eu estou aprendendo coisas novas, cada dia, na verdade, né? Cada dia a gente aprende coisas novas, né? Então, a grande questão é a gente transformar as experiências em aprendizado, né? O processo de adquirir sabedoria é exatamente, né? É exatamente o aprendizado com as experiências nos leva a processar as experiências futuras de maneira mais auspiciosa, né? Ou seja, com mais inteligência, aumentando as possibilidades da gente ter melhores resultados naquilo que a gente faz, né? Bom, mas aí todos nós nascemos de um momento, né, de fecundação ali do espermatozoide do nosso pai e do óvulo da nossa mãe, e gerou uma célula, né? Então aí já começa a brincadeira. Que legal, Daci. Então já começa a brincadeira. Então ali tem um momento primordial, né? Como eu gosto, sou muito apaixonado por astrologia, apesar de não ser um estudioso, né? Eu aprendo muito aí com meu amigo Garoto de Barros. Mas a sensação que eu tenho é que nós nascemos dentro de uma conjunção, né? Dentro de um contexto astrológico cósmico, né? Que ali está a conexão, nós não localmente, né? Quanticamente nós estamos conectados a tudo e a todos no universo. E a nossa vibração, o lugar que a gente nasce, aqueles pais, né, aquela célula, aquela história toda,
aquilo ali faz parte do nosso processo, não é? Essa é a compreensão que eu tenho espiritual hoje das coisas, depois de estudar muito, depois de viver, conviver com tantas pessoas nesse campo, né? É a compreensão que eu acho bastante razoável, né? Porque, assim, a gente não está num universo punitivo, a gente está num universo amoroso, a gente não está num universo que exclui, a gente está num universo inclusivo. Então, assim, todos os aspectos da nossa vida nos remetem a um processo de aprendizado, né? Um processo de evolução, não é? E aí a gente tem que estar dentro desse contexto, olhando para toda a nossa história, né? Esse processo evolutivo, ele tem a ver com esse momento ali da fecundação. Isso é um aspecto que eu vou trabalhar lá nesse meu primeiro trabalho depois da Covid, né? Que é a imersão quântica na floresta. Minha intenção é fazer um resgate energético dessa vibração primordial, né? Ou seja, o que é que nós, afinal de contas, a gente veio fazer o quê aqui, né? Qual é o nosso propósito de vida? Onde é que a gente entra nesse jogo, né? Nessa inteligência, né? Porque o cosmos é uma coisa assim incrível, né? E a maioria das coisas são desconhecidas, né? Quando eu estudo astrofísica e na astrofísica 96% do universo é matéria escura. É um negócio que ninguém sabe o que é. Sabe que existe a matéria, ou seja, nós só vemos 4%. Só vemos 4% do universo. 96% você não vê. É chamada matéria escura, que é detectável, né? Essa energia, essa matéria é detectável, mas nós não sabemos. Então, assim, o universo é muito mais misterioso do que o que a gente imagina, né? Então, o que a gente sabe é muito pouquinho ainda, né? A gente está aqui na pontinha do iceberg. No entanto, nós já temos muitas pistas claras de como funcionam essas leis universais, né? E aí, como como a linguagem do cosmos é energia, é uma energia que vibra, né? Que tem uma frequência específica e que carrega uma informação e que essa energia ela se atrai por afinidades. Então a gente entende que aquele encontro ali dos nossos pais não foi por acaso, né? Ou seja, a nossa chegada ali também naquele da fecundação, que já 300 milhões de espermatozoides concorreram para chegar naquele óvulo, então nós já somos, assim, digamos, campeões, né? Nós já nascemos campeões, assim, de uma corrida, né, muito, muito, muito rara e muito, muito improvável de você ganhar, concorrer com 300 milhões de concorrentes, né? Então é importante a gente resgatar essa memória também de conquista que nós temos ali, desde o momento da fecundação, nós somos vencedores. Então é muito importante resgatar essa memória de que nós somos conquistadores de territórios. Nós fomos o único espermatozoide entre 300 milhões que conseguiu acessar o óvulo, né? Quer dizer, o espermatozoide do nosso pai, na verdade, que acessou o óvulo da nossa mãe. Então, assim, nós somos frutos de uma conquista, assim, incomensurável, né? Então, é muito importante a gente resgatar esse contexto de poder, né? Esse contexto de poder e de inteligência, né? Nossa capacidade única de acessar algo tão, assim, incomensurável, né? Tão grandioso. E aí, então, dentro desse contexto quântico, né? Os pais que nós escolhemos eletromagneticamente, quanticamente, então ali faz parte de um contexto de aprendizado. Aquele lugar ali que a gente escolheu é o melhor lugar do mundo. Foi o melhor lugar do mundo para a gente chegar nessa dimensão, tá? Então aí leva exatamente esse contexto da importância dos pais, né? Da importância dos pais, ou seja, aí onde está, ali está, como se tivesse o contexto atrator do nosso processo de aterrissagem aqui no nosso planeta, né? Então, esse contexto, por si só, ele é muito valioso, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser tomado, como diz Bert Hellinger, né? Então, tomar os pais, né? Tomar os pais significa, olha, os meus pais, de repente, eles
o fato deles terem criado essa condição para eu nascer já é algo muito especial, né? O que vier depois disso aí é bônus. Nós sabemos que isso não é uma coisa tão simples assim, né? Não é tão simples assim, porque a gente quer os pais perfeitos, né? A gente idealiza os pais. E aí começa toda a história, né? E aí começa essa história do tema dessa live de hoje que eu escolhi, é exatamente porque quando nós idealizamos, né, nós idealizamos nossos relacionamentos, nós estamos projetando. Oi, Hugo, querido, tudo bem? Nós estamos projetando uma imagem, né? E aí aquela imagem é uma imagem, né, criada, é uma imagem romântica, romantizada, né? Mas aí os nossos pais são aqueles pais mesmo, eles, né, tiveram lá normalmente mais dificuldade do que nós e eles estão ali para fazer amar do jeito que sabe amar, cuidar do jeito que sabe cuidar. E naturalmente isso muitas vezes nos chateia, muitas vezes nos magoa, muitas vezes nos revolta, né? E aí começa essa brincadeira da criança, né? Porque aí a criança, desde nós quando estamos ali, já quando nascemos, né, tem essa coisa do chorar para chamar a atenção. Então você chora quando está com fome, né? E aí nossa mãe ou o pai vem lá, ou seja, quem for, uma pessoa que esteja cuidando de nós em um determinado momento, né? Então, o que acontece é que nós aprendemos a reclamar, né? Nós aprendemos que chorar dá resultado. Então, você chora e dá resultado, aquele negócio funciona. Então, você começa a perceber essas estratégias, né? E aí, dependendo do nível de dificuldade que cada um tem nesse processo, né, de resistência dos pais, de autoritarismo, enfim, da cultura que os nossos pais tiveram, nós cada um vamos ser educados de uma determinada maneira. E aí nós vamos buscar exatamente esse processo de adaptação a essa realidade. E aí onde a gente vai forjando a chamada persona, a máscara, essa máscara social, né? Então a gente vai buscando estratégias de driblar as dificuldades, né? Então você percebe, por exemplo, quando você fica doente, né? Você fica doente e você é melhor tratado quando fica doente, né? Eu me lembro que eu percebia, às vezes, quando eu não queria ir para a aula, eu me lembro de que eu enrolei minha mãe, né? Assim, eu não estava, mas eu estava um pouco mole, mas assim, eu estava fazendo o corpo mole. E eu fazia o corpo mole e ela caía na minha conversa, entendeu? Então você começa a perceber estratégias, estratégias de comunicação, né? A grande questão é quando você começa a usar essas estratégias, né? E que dão certo na relação com os pais, né? Então você passa a ser aquela criança boazinha ou a criança revoltada, enfim, o contexto que você, cada um de nós tem um contexto, né? E aí a grande questão é que você começa a criar um programa dentro daquela forma de se comportar que contribui para a sua sobrevivência, né? A grande questão é que quando você vai crescendo, né, é você levar essa programação. É você levar essa programação. Então a criança que reclama, a criança que se vitimiza, a criança que se revolta, né? Então a criança que bate o pé, né? A criança que bate o pé e aí diz não quero assim e tal e termina, ou seja, ela que joga, né? E ela termina conquistando as coisas. Às vezes o pai se comporta do jeito, às vezes a mãe se comporta do outro, às vezes os pais não se entendem porque também estão aprendendo nessa história, né, de como lidar com esses processos, né? Então o que acontece é que você vai começando a criar um banco de dados informacional, né, que você tende a levar muito comportamento infantil para a sua vida adulta, né? E aí é onde está o processo, né? De uma transição, porque a criança bate o pé, a criança se vitimiza, a criança reclama, né? A criança quer os pais do jeito que ela quer o pai daquele jeito, quer a mãe daquele jeito. E eles não são assim, né? E aí você termina levando isso também para os seus relacionamentos, você leva essas projeções, tá? Tem também a questão, o Bert Helling fala da questão
da filhinha, a filhinha do papai, né? Então a menina que é a filhinha do papai, então o pai é um super pai, né? Aquele pai que beira a perfeição, que protege, que é um super pai, que faz tudo que a menina quer. Então o que acontece é que o nível de exigência de uma filha que tem um super pai, né? O nível de exigência dela é muito grande com os homens. Então é muito difícil essas mulheres conviverem com os homens porque elas estão, né? Com uma imagem do masculino perfeito, né? Uma imagem de um masculino perfeito. Esse masculino perfeito ele não existe, né? Os seres humanos não são perfeitos. E aí o nível de exigência é muito grande, isso não funciona. A mesma coisa você tem com o filhinho da mamãe, né? Então o filhinho da mamãe tem uma imagem de um masculino, de um feminino tão poderoso, né? De um masculino tão poderoso, tão perfeito, que ela também vai ter o homem vai ter dificuldade, ou seja, com o feminino, porque ele tem um referencial de mulher muito elevado, né? Enfim, qualquer tipo de relação que você tenha tido com seu pai ou com sua mãe, se você não tiver, digamos, trabalhado isso sistemicamente, tendo uma compreensão dessa relação, é muito provável que você leve o olhar da criança, né, para os seus relacionamentos, sejam relacionamentos afetivos ou relacionamentos profissionais. Então é muito comum que as pessoas tenham dificuldade nos seus relacionamentos porque elas estão projetando o pai e a mãe, né, nos seus relacionamentos. Elas estão exatamente em busca, tá? Então uma criança que é rejeitada, uma criança que passou por uma situação real de abandono ou o abandono imaginário, entendeu? Então ela vai entrar nas relações buscando, aquela história de você estar buscando a alma gêmea, ou seja, uma parte sua que vai lhe completar, como se você fosse um ser que tivesse sido amputado alguma coisa sua, né? E nós não somos seres assim, nós somos seres dentro da perspectiva do relacionamento, quanto mais as pessoas se completam, quanto mais elas buscam evoluir, mais elas estão preparadas para se relacionar. Quanto mais você entra num relacionamento numa expectativa de que o outro preencha as suas lacunas afetivas, então você está jogando já, você está automaticamente entrando numa relação jogando um nível de cobrança sobre o outro muito grande, né? A Lenira está dizendo que a mulher sempre amadurece mais rápido, isso é verdade. Então isso aí entra uma série de contextos, que é o contexto da sexualidade, o contexto da espiritualidade, onde muitas vezes nós somos educados para não dar certo. A impressão que eu tive quando eu organizei o Congresso de Sexualidade e Relacionamento e o Congresso de Constelação Familiar, 2 congressos internacionais que eu organizei, é que, na verdade, nós somos educados, a nossa cultura é muito complicada, ela dificulta a nossa vida. Ou seja, né, a sexualidade, as pessoas não conversam sobre sexualidade, os pais não estão preparados, ou seja, existem muitos tabus, muitos preconceitos, daí existem muitas situações abusivas que as pessoas também não tratam, não se curam, né, e levam isso, entram muitas vezes nos relacionamentos com um monte de traumas, com um monte de imagens do passado, né, e muitas vezes de uma criança ferida, né? E aí essa criança ferida, ela está à procura muitas vezes de um pai, ela está à procura de uma mãe, né? Se bem que nos relacionamentos, os relacionamentos equilibrados, eles precisam desse. O homem, de certa forma, busca a mãe, né? Ou a mulher busca o pai, mas isso de uma forma equilibrada. Não é você buscar uma pessoa que vai substituir seu pai ou substituir sua mãe. É o papel, né? O papel, digamos, arquetípico de pai e mãe. Ele é importante que dentro dos casais exista esse equilíbrio, né? Existe essa busca, que é exatamente a busca do afeto, é a busca do cuidado, é a busca do provedor, né? Então existe isso de fato, né? Algo que arquetipicamente facilita as relações quando o feminino e o masculino eles são nutridos,
eles são nutridos desse contexto arquetípico do feminino e do masculino, entende? Então, assim, de buscar essa nutrição, né? Estamos, né, quando nós estamos negando os nossos pais, né, resistindo aos nossos pais, não perdoando os nossos pais, ou seja lá quem for a figura de poder que a gente tem educado, nossos avós, enfim, às vezes os pais morrem muito cedo, né? Então tem pessoas também que passaram por situações de adoção, então são outros contextos mais complexos também que precisam ser olhados, né? Então o que acontece é que você termina indo para a vida dentro de um processo de queixa, dentro de um processo de vitimização, dentro de um processo de infantilização, né? Então, a pessoa adulta, ela sai de casa, né? A pessoa adulta, ela tem um tempo para ela estar com os pais, depois ela precisa ir atrás da sua vida, sair de casa, sair da casa dos pais, isso é a coisa mais natural. Então, as pessoas que estão acima de 22 anos e estão morando com os pais ainda, então é bom você olhar para isso, tá? Olhar para isso, porque às vezes olhar para isso muitas vezes são pessoas que estão com queixas em relação aos pais. Então isso é uma coisa muito interessante, né? Muito interessante. As pessoas que mais reclamam dos pais, elas tendem a voltar a morar com os pais. Ou então elas vão se casar com pessoas que são piores do que os pais que elas reclamam, né? São muito piores. Então, assim, elas terminam indo na revolta, ou seja, às vezes querem sair de casa, né? Elas querem sair de casa, às vezes sair de casa com revolta dos pais e vai se casar, buscar um outro relacionamento porque está revoltado com os pais. Então, é muito comum que essas pessoas, elas exatamente é essa criança que não se adultizou ainda, que não assumiu. Então, ela está buscando sempre, a vida dela é uma resposta ao meio, né? Então, é muito importante que você perceba se a sua vida é uma resposta ao meio, é uma resposta da revolta, é uma resposta da vingança, é uma resposta da vitimização, é uma resposta da que você está fazendo as coisas para justificar alguma coisa, né? Você está querendo demonstrar algo a alguém, né? Tem aquelas pessoas que querem ficar ricas, não, quando eu ficar rica eu vou mostrar que eu sou isso, isso e aquilo. Eu digo, olha, isso não é um bom caminho você pensar em riqueza para demonstrar a alguém que você é melhor do que não sei quem, porque o dinheiro não faz você uma pessoa melhor do que a outra, entende? Então, assim, é muito importante você perceber o jogo que você está tendo pode ser um jogo complicado, entendeu? Que esteja dificultando a sua vida, o seu crescimento. Porque você não está jogando no sentido de um processo de amadurecimento seu, de um processo de aprender com aquilo que você passou com seus pais, né, nos seus relacionamentos. Ou seja, num processo de aprimoramento, né? Lembrando ao pessoal do YouTube, lá está lembrando aqui, quem chegou no YouTube ainda não deixou o seu like, gente, é muito importante você deixar o seu like, porque o like é o reconhecimento de que o conteúdo é valioso e a YouTube termina apresentando essa live para mais pessoas. Boa noite, Maripê. Tá, então peço a gentileza, quem está no YouTube, aí deixa o seu like, faça isso em todas as lives. A primeira coisa que eu faço quando eu entro numa live, vou ver um conteúdo no YouTube, é deixar o like. Se é valioso, a gente contribui para que as coisas boas mais pessoas acessem, né? Então, use isso como um recurso de generosidade e de prosperidade, viu? É aquela coisa, é dando que você recebe. Então, é muito importante, né? É muito importante que a gente busque olhar na nossa vida se nós estamos tendo uma conduta reativa. Ou seja, se as nossas ações e comportamentos, elas estão motivadas por reatividade. Significa que você é um prisioneiro das suas próprias emoções, né? Você é um prisioneiro da história que você não conseguiu sair dela, né? Você é uma prisioneira dos seus processos mal compreendidos, da compreensão que você teve das coisas. E aí você vai ficar o tempo todo numa briga, né? Você vai querer o tempo todo justificar que você está certo, que você está certo. Então, cuidado com essa história. Quando o mais importante é você ter razão, né? É você ter razão, né, do que ser feliz. Então, assim, isso certamente é uma coisa que vai dar problema. Vai dar problema, entendeu? Porque você, na verdade,
Você está precisando de se afirmar dentro da sua compreensão do mundo, né? E aí você vai exigir que as pessoas vejam o mundo a partir da sua ótica, né? Não é uma construção, né? Porque a grande questão está, veja bem, se a gente olha pela lógica newtoniana, da mecânica newtoniana, né? Aquela coisa da ação e reação, né? Então você está reagindo ao mundo. Não, eu sou assim porque o mundo é assim, porque meu pai é assim, porque não sei o quê, porque meu marido, minha esposa, meu ex-marido, minha esposa. Então você está sempre justificando a pessoa que você é a partir dos referenciais externos, né? A partir dos referenciais externos. Eu estou buscando um outro caminho, né? O caminho que eu estou trabalhando, dentro da perspectiva quântica do mundo, é de você provocar um efeito na realidade. Você diz, mas como assim? Que efeito? Como é que eu provoco um efeito na realidade? Veja, você já está provocando um efeito na realidade. Só que muitas vezes você está provocando um efeito na realidade que você não quer, porque você está resistindo, porque você não aceita as coisas, tá? Porque você tá querendo se vingar, né? Você está querendo resolver as coisas através do ódio, do ressentimento. Você não consegue perdoar também. Então o que é que acontece? Toda vez que nós entramos nesse processo de querer ter razão, não é? Ou de punir alguém dentro do processo, nós estamos implodindo a nós mesmos. Você está criando uma dificuldade dentro do teu contexto evolutivo. Porque simplesmente, quanticamente, você está vibrando naquilo que você não quer. Então, quanto mais você vibra, veja, como nós somos seres eletromagnéticos vibracionais, o pensamento é elétrico, o sentimento magnético. Então, nós estamos o tempo todo processando pensamentos, sentimentos e as emoções. Então, nós somos um vórtice de energia eletromagnética e estamos o tempo todo emanando essa vibração. E é essa vibração que funciona mais ou menos como uma sintonia de rádio e de TV, que faz com que você se conecte às experiências que você está vivendo. Então, você está criando um efeito na realidade. Só que você está sendo refém dessa realidade porque você age reativamente a essa realidade. Você não vai para o lugar, você está indo para o lugar que você não quer. Quando nós somos reativos, nós estamos indo para o lugar que nós não queremos. Né? Quando nós não conseguimos perdoar, quando nós queremos o tempo todo, né, punir, né, nós queremos punir, então nós estamos indo, quando nós estamos resistindo, quando nós não estamos aceitando, tá? Então nós estamos indo para o lugar do confronto. O lugar do confronto é: eu quero viver mais disso porque eu não entendi muito bem. Tá? Então é exatamente a criança, é o comportamento infantilizado da criança que bate o pé e fica ali, ó, fica ali batendo o pé e diz: eu não largo o osso. Eu não largo o osso. Então você fica ali naquele, né? Você fica ali batendo naquela mesma tecla. Então esse é o comportamento infantil, né? Então nós ficamos ali prisioneiros, né? Nós queremos ter razão, nós nos vitimizamos, nós queremos ser aceitos, então nós ficamos prisioneiros da nossa compreensão do mundo, né? Então no momento que eu passo a entender que isso não está dando certo, porque isso está me deixando doente, isso me leva a depressão, isso leva a ansiedade, isso leva a pânico, leva a câncer, leva a diabetes, leva ao inferno. Eu percebo que a minha vida está virando um inferno. Não tenho paz, não durmo bem, né? Os relacionamentos são catastróficos, né? E as coisas não funcionam, né? Então, dentro desse, eu peço a vocês que deixem as perguntas, viu, Adriana? Quem está perguntando agora, por favor, deixa as perguntas aí na interrogação e deixa para depois, só para não perder a linha de raciocínio, tá? Então, dentro desse contexto, observe bem que nós começamos a perceber que essa construção que nós estamos fazendo, reativa, ela atrai aquilo que a gente não quer. Então, você precisa perceber isso. Então, isso é uma coisa assim que eu digo para as pessoas: olha, seja um cientista de você mesmo, de você mesma. O cientista é a pessoa que experimenta, né? Que, assim,
eu estou falando isso aqui para você, você não é obrigado a se acreditar no que eu estou falando, mas aí você começa a perceber no momento que você está com raiva, no momento que você está com ressentimento, no momento que você quer se vingar, no momento que você não consegue. Perceba o que é que você atrai, né? Perceba o que é que você está atraindo para a sua vida quando você está exatamente em vibrações que são mais densas. As vibrações mais densas são as vibrações abaixo de 200 Hz, que é ali, naquele território, que acontecem as doenças, né? As doenças físicas, elas se manifestam exatamente abaixo da frequência de 200 Hz, que é a frequência da coragem. É o que David Hawkins chama do território da força. Você precisa, é tudo com força, é tudo muito, né? É tudo muito pesado, é tudo muito resistente, então você tem que lutar, tem que, né? É a lógica do ganha-perde. São dois tipos de relações que operam aí nessa faixa de frequência, que é o perde-perde, que são pessoas tão negativas que as relações que elas constroem são relações que vão perder. E as pessoas que se envolvem com ela também vão perder. Ninguém ganha nada, né? É relação de pessoas ressentidas, de pessoas raivosas, de pessoas cansadas, né? De pessoas cheias de culpa, cheias de, né? De vergonha, né? Cheias de ódio. São relações de perde-perde. Você observe. Essas pessoas, elas estão sempre em relações destrutivas, tá? Então elas terminam atraindo aquilo ali porque é exatamente a compreensão que elas têm. O David Hawkins mostra, inclusive, que a compreensão de Deus, ela está associada, a forma como nós vemos Deus está associada à nossa compreensão do mundo, à nossa vibração. Então, à medida que você vai escalando, né, você vai saindo dessa infantilização, a forma que você vê Deus muda. Muda completamente. A forma como você lida com religião, com espiritualidade, ela vai mudando, ela vai se transformando. Você vai tendo outras compreensões, né? Isso é uma coisa muito linda, né? Então a gente vai percebendo que, na verdade, dentro de nós habita um projeto evolutivo que habita dentro de nós, né? E que nós precisamos optar. Nós vamos ficar como crianças, reclamando, se vitimizando, né? E sendo reativos ao mundo, resistindo às coisas, ou nós vamos interpretar tudo o que está acontecendo na nossa vida como dentro desse contexto vibracional que tem algo ali que está nos trazendo algum sinal, alguma mensagem, né? Por outro lado, eu vou também me trabalhando internamente no sentido de conscientemente eu começar a mexer nessa faixa de frequência né, do meu eixo de vibração, né? Como chama Esther Hicks. O eixo de vibração é exatamente a sua vibração dominante, o seu pensamento, aquilo que você pensa e sente. Então, aí você vai, quando você começa a entrar nesse processo de autoinvestigação, você vai observar, né, que aquilo que você está vibrando nada mais é do que um roteiro para você entender quem é que está te guiando, que emoção te guia. E aí onde está, né? Aí onde mora um segredo muito importante, que é exatamente você, ao invés de você reclamar porque você está preso às emoções negativas, você vai olhar as suas emoções negativas como aliadas, porque elas são uma pista. Tá? Então você pode estar tendo problemas de pele, porque você tem emoções que estão associadas a problema de pele. Você pode estar tendo problemas de ouvido, porque você tem emoções ali, programas que estão associados ao problema de ouvido. Você pode ter problema de visão, enfim, qualquer que seja lá o que for, você vai começar a perceber que existe correlação com essa compreensão que você tem do mundo e das coisas, percebe? Tá? Então, com isso, a emoção negativa, ela passa a ser um roteiro sinalizador do lugar que você não quer ir. Ou seja, esse é um roteiro do lugar que você não quer ir. Tá? Então você passa a olhar para o negativo que está dentro de você como um sinalizador, um GPS. Tem algo dentro de você dizendo, olha, se você for por aqui, você vai se emaranhar, vai dar problema, não vai por aqui. Então você, naquele momento, você identifica o programa, você pode se locomover, né? Você pode se locomover para onde você quer. E você pode buscar também memórias
Você pode buscar aí você pode buscar, inclusive, memórias da infância, eu tenho feito isso nos meus treinamentos, das minhas experiências aqui, que você pode buscar memórias na infância que você se nutriu, tá. Então, no momento que eu vou para uma memória da minha infância, que eu me senti afetivamente nutrido, amado, cuidado, protegido, essa memória ela me traz uma proteção, ela já cria um campo de proteção. Nesse momento que eu faço esse deslocamento para essa memória, eu ancoro uma energia de cura dentro de mim. Porque simplesmente eu mudo a rota, eu vou para um outro lugar, né? Naquele momento que eu vou para um outro lugar, tá? Um lugar de afeto, um lugar, né? Pode ser até um lugar imaginário. Você pode criar uma imagem, você pode criar um lugar imaginário, o lugar perfeito que eu me sinto bem. Você pode criar essa imagem, porque o cérebro não sabe diferenciar se você está imaginando ou se você está vivendo. Então você cria ou vai para um lugar de referência, que você tem um lugar seguro, né? Você pode ter um lugar seguro, por exemplo, se essa que fez sentido pra você está fazendo sentido para você, está despertando insights em você, você pode ancorar essa live no seu subconsciente. Você pode ancorar uma meditação, você pode ancorar uma música, como você pode ancorar as lembranças. Você precisa fortalecer as lembranças boas dentro de você, tá? Então você precisa se deslocar, entender a emoção negativa como um GPS, né, que está dizendo, olha, corre daqui, sai daqui, rapaz, olha, não fica aqui não, que isso aqui vai dar problema para você. Isso aqui vai lhe adoecer, isso aqui vai tirar a tua energia, vai baixar a tua autoestima, isso vai dar problema. Aí veja que nós, dentro dessa perspectiva, é exatamente quando nós começamos a transformar desafios em oportunidades. Observa, tá percebendo? Aí eu começo a transformar desafios em oportunidades. Aí eu começo a dizer, bom, então as coisas devem ser mais ou menos assim, né? Tudo que acontece na nossa vida são sinais, tá? Aquilo que está bom pode melhorar, né? E aí quando eu me desloco para esse lugar, observe bem, quando você se desloca para um lugar bom, a tendência é que você comece a atrair outras lembranças. Quando eu me desloco, por exemplo, para essa lembrança boa da minha relação com meu pai, quando eu era criança, com minha mãe, as coisas que eu me lembro, assim, que me deixavam muito satisfeitos, né, que eu tô escavando, né, eu estou pesquisando essas memórias, porque a gente tende a só lembrar do que é ruim, gente. Entendeu? Então, cuidado com essa negatividade. Essa negatividade é torpe, ela derrota você, ela mata, né? Ela destrói. Tá? Aí você começa a se movimentar deliberadamente. Então, isso é muito legal quando você faz deliberadamente. Eu escolho ir para um outro lugar. Eu não quero ficar aí nesse lugarzinho, nesse inferno, não. Eu quero ir para o céu. Então, você começa a se movimentar. Quando você começa a se movimentar, quando eu começo a lembrar das coisas boas do meu pai e minha mãe, eu escolho uma, daqui a pouco vem outras. Então, você começa a ativar dentro de você redes neurais que estão na mesma faixa de frequência, que tendem a atrair coisas boas para você, pensamentos bons, entendeu? E aí você sai daquela, né, do inferno, né? Você sai do inferno, tá? E aí, nesse momento, você muda o vibracional. Então, quando você percebe que você mudando o seu eixo vibracional, as coisas passam a acontecer, você vai para um lugar bom, você passa a atrair circunstâncias melhores. Você já percebeu isso? Né? Então olha, se eu vou para um lugar bom dentro de mim, eu atraio circunstâncias melhores, eu atraio pessoas melhores, eu atraio experiências melhores, então significa que eu estou impactando a realidade fora de mim. A minha mudança causa um efeito na realidade. Então, tá percebendo ou não? Tá? Então, assim, deliberadamente eu posso me treinar exatamente para estar nessa pegada de estar construindo novos roteiros, né? E aí você começa a perceber, poxa, esse comportamento aqui é um comportamento de adulto, adulto, gente. A pessoa adulta, ela é responsável, ela é autorresponsável.
Tá? Então, a autorresponsabilidade é a pegada de uma pessoa adulta. Ela é responsável pela sua história. Ela para de culpar pai, mãe, seja lá quem for. Ela diz: não, isso tudo fez parte do meu aprendizado. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado pelos problemas de saúde que eu vivi desde a infância, entende? Né? Pelas dificuldades que eu tive lá com os meus pais, né? Tudo aquilo para mim, eu não estaria podendo falar de muitas coisas que eu falo para vocês se eu não tivesse os desafios que eu tive com os meus pais. Então aquilo ali foi uma escola para mim. Eu posso trazer um significado, meus pais faziam aquelas coisas que eu não gostava porque eles eram pessoas más. Não, é porque eles entendiam o mundo daquele jeito. Eles faziam isso por amor. Era a forma, a compreensão que eles tinham do amor é aquela. Quando eu me revolto com a forma como os meus pais compreendem, né, a forma de amar dele, eu tô ferrado. Eu tô ferrado, eu vou projetar isso. Eu tô exatamente, ou seja, é aquele lugar que você não deveria ir, você vai. E você fica ali, e fica conversando sobre aquilo, e fica reclamando, fica... Entende? Então, assim, é importante, né, perceber esse processo, porque o adulto, ele é responsável pela sua vida. O adulto, ele sai desse espaço da vítima. O adulto sai desse jogo de compensação, tá? Porque o que acontece, quando eu fazia mais atendimentos terapêuticos, né, tinha tempo para isso, então, eu já vi tantas situações, gente, de pessoas que não, no fundo, a pessoa não quer se curar, né? No fundo, tem algo dentro dela, porque ela tem ganhos. A pessoa adoece, ela tem ganhos afetivos, entendeu? Então, ela termina usando aquilo como uma estratégia de sobrevivência, viver doente, fazer o papel da coitada, do coitado. Então, ali ela tem ganhos, e ela diz: sim, e se eu ficar boa, como é que vai ser? Entendeu? E aí ela quer ser aceita também, muitas vezes ela não quer, ela, para ser aceita, né, fica viciada em sofrer. Gostei, Célia. Eu falo também muito sobre isso. Você fica viciado no sofrimento, né? Você fica viciado na infelicidade, porque vicia. E você liga a televisão, é infelicidade, é problema, é telenovela, é problema, é tudo coisa pesada, entendeu? E você termina entrando naquele ciclo de compreensão do mundo para que você possa ser aceito, e possa fazer parte dos contextos que você está vivendo, entendeu? Então você fica ali naquela medianidade, querendo, né, buscando ser uma pessoa média, uma pessoa para ser aceita. Gente, nós não estamos aqui para viver na mediocridade, entende? Né? Porque assim, nós somos frutos de uma inteligência colossal, né? É colossal. Então a gente precisa confiar nesse contexto maior, tá? Então a busca de um propósito, né, de uma conexão com a missão de vida é dizer, olha, eu vou para aquele lugar que o meu coração me guia, entendeu? Você precisa confiar nisso, porque o sofrimento que as pessoas estão tendo, o adoecimento, é muitas vezes falta de propósito, é falta de conexão com o seu, né, com a sua inteligência, né? Com a sua inteligência inata, então você vai querer agradar os outros, querer agradar a sua família, querer fazer isso, entendeu? E você esquece, né? Você esquece da sua rota, né? Você esquece da sua rota, tá? Então é muito importante isso, né? Esse é um dos aspectos, né? Eu estou muito feliz. É a chamada zona de conforto. Você fica ali naquela zona de conforto, né? Fica na zona do conforto. E aí porque aí o que é que acontece? A zona de conforto leva ao condicionamento. Você está condicionado a viver numa troca, né? Num determinado nível de troca, tá? Então, o que acontece é que se você quer ir para um outro nível, para o próximo nível, você tem que mudar a sua vibração. Você tem que mudar os contextos internos, né? Ou seja, a vida vai estar lá, ela vai estar respondendo a você, quer você esteja entendendo ou não. O que eu estou trazendo aqui, que é exatamente o que nós vamos aprofundar na imersão quântica na floresta, que é exatamente, nós vamos trabalhar dentro de um ambiente enriquecido na natureza, é exatamente treinar essa construção do roteiro para você impactar a realidade, tá? E para que você possa fazer esse resgate
dessa célula inteligente, né, desse espermatozoide poderoso, né, que derrotou 300 milhões e chegou lá no óvulo da sua mãe, entendeu? Você dessa energia de conquista. Porque nós fomos, né, nós fomos criados numa cultura de muita pobreza, de muita miséria espiritual. As religiões ensinaram as pessoas foi a ter medo, né? Ensinaram a lógica de um Deus que pune e que recompensa, né? É muito comum você ver os cristãos, o temor a Deus. Como é que temor a Deus? Mas Deus ensinou a lógica dos grandes tradutores do caminho de iluminação, eles falam de amor, ele não fala de temor. É amor, né? É amor, é outra coisa, entendeu? Então nós fomos criados no medo, na cultura do medo, né? E essa cultura do medo ela nos torna pessoas mais fracas, né? Com medo exatamente do inusitado, né? E a vida é algo inusitado. Eu não sei, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Realmente eu não sei. Não quero colocar minha energia em controlar o que eu não posso controlar. Então, quantas vezes você tentou controlar o incontrolável? Você direcionou sua energia para uma coisa que você não tem controle sobre isso, né? Você não tem controle se vai chover ou se vai fazer sol amanhã. Você não tem controle. Entende? Então, aí nós podemos sair, né, operar. Então, o que nós vamos, as pessoas têm perguntado, né? Eu tenho, inclusive, hoje eu divulguei, eu fiz um Reels, me colocando as pessoas que estão interessadas em participar da imersão quântica na floresta, gente, é um trabalho pioneiro. Esse trabalho vai ser um trabalho muito profundo. Então, se você é essa pessoa que está buscando por uma transformação profunda na sua vida, né, que vai exatamente olhar para essas dimensões da sua, do resgate dessa célula embrionária lá, quando o espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe, então nós vamos começar por aí. Esse resgate energético e essa reorientação, né? Essa reorientação do eixo para que você possa entender a negatividade como uma oportunidade. Tá? Então, aí nós vamos trabalhar técnicas para que você possa exatamente estar dentro desse contexto. Né? E o que eu resolvi fazer, dentro dessa experiência, foi acompanhar as pessoas durante 2 meses, porque normalmente, quando eu faço o curso de coaching quântico, né, a gente faz o trabalho de psicologia positiva, né, de identificação dos sabotadores, eu digo às pessoas, olha, vocês estão muito bem, as pessoas passaram por curas maravilhosas, mas quando vocês saírem daqui, passarem ali pelaquela porta, vocês podem ter certeza que os sabotadores vão tocar no seu ombro e dizer, olha, foi maravilhoso, mas eu estou aqui, viu? Eu estou presente, não largo o seu pé. Então é muito importante a questão de você manter o seu eixo vibracional não é uma coisa fácil, gente. Cuidado para não ficar... Olha, quem quer se desenvolver e evoluir tem que entender que precisa trabalhar. Precisa ter coragem, a transformação dói, por isso que as pessoas vivem atrás de farmácia, as pessoas vivem atrás de medicamentos, porque elas estão querendo pílulas mágicas, elas não estão querendo se desenvolver, muitas pessoas, tá? Então, esse trabalho que eu vou fazer é para pessoas que estão exatamente querendo, né, tirar o véu ilusório das máscaras e que estão exatamente querendo tirar o proveito de toda essa crise que a gente pandêmica que a gente está vivendo e dizer assim, mas e o que é que tem disso aí? O que é que eu posso aprender com isso, né? Porque essa é a questão, assim, qual é o aprendizado? Qual é onde isso pode me alçar a voos maiores? Então eu vou olhar sempre, tá? E isso você levar isso como uma estratégia de vida, né? Então você usar como estratégia de vida, né? Eu estou dizendo que não é fácil, mas não é para desencorajar vocês, não. Eu estou dizendo que não é fácil, é simples, mas não é fácil, porque você se acostumou a contar tantas mentiras para você mesmo que você vai se sabotar, né? Então a grande questão é essa. É difícil porque nós criamos os obstáculos dentro de nós, tá? Mas é um caminho lindo, né? Crescer dói. É isso mesmo, Lúcia. Crescer dói. Porque você vai exatamente se libertar dessa criança que reclama, que é vítima, e você vai abrir espaço agora para a pessoa adulta, né? Para a pessoa adulta que é responsável pela sua vida, tá? Você vai se libertar ali das fraldas lá da sua mãe, daquela coisa, do rabo da saia, né?
Então você vai buscar, vai se adultizar. Só que isso é uma coisa linda, né? Isso é um parto, isso é um renascer. Isso é aí onde você vai poder se encantar, de fato, com a existência. Porque sem você se encantar com a existência, tá? Sem você começar a olhar, né? Ontem eu comprei aqui na feirinha um girassol, eu digo: "Meu Deus do céu, como é que pode?" Comprei umas plantinhas na feira orgânica, né? Um deles foi um girassol, até botei lá no meu, no meu stories, né? Então, assim, você precisa se encantar com os girassóis, por exemplo, entendeu? Com as flores, com os pássaros, porque os milagres estão acontecendo aí. Se você não conseguir se encantar, você fica uma pessoa sem graça. Você exatamente, você não o seu coração não se alegra. Então a gente precisa se encantar, né, se reencantar, né, porque nós perdemos o encanto. Quando éramos crianças, nós já éramos encantados. E aí a gente foi ancorando tantas dores, tantos traumas, tantas decepções, tantas coisas, como diz Jesus lá na Serra da Igreja, você vai se se aprisionando por correntes e ataduras, né? E daqui a pouco você está uma pessoa miserável, doente, né? Infeliz, né? E aí você ainda bota a culpa nos outros, né? Sem perceber que você é que está criando essa história. Então, assim, veja bem como é uma coisa linda, né? A sua felicidade, a sua saúde, né? A sua prosperidade, ela depende só de você, né? Se você se adultizar, deixar de ser criança, né? Depende só de você. Então, aí o caminho é exatamente o caminho desse trabalho que eu venho fazendo desde que eu fiz o primeiro curso online, o Salto Quântico, é um curso pioneiro no Brasil, foi exatamente reencante-se. A felicidade é um caminho, né, que ela precisa desse encantamento, que é um estado de ser. E felicidade não significa que tudo na sua vida vai dar certo o tempo todo. Não é isso, não. É sua capacidade de resiliência. É sua capacidade de conviver com os desafios, com as crises, com as doenças, seja lá o que for, entendeu? E sempre olhar numa perspectiva otimista. É o que eu chamo a cultura de otimismo. Isso de cara aumenta a sua vida aí aproximadamente em 11 anos. Então, é impressionante. Uma pessoa otimista é mais importante você ser uma pessoa otimista do que você deixar de fumar para aumentar a sua qualidade de vida. Então, o cigarro é terrível, né? É uma coisa, né? Esse cigarro aí que é fabricado é um negócio, né? É um bombardeio de substâncias cancerígenas. Mas ser uma pessoa amarga é pior do que fumar. O álcool também é uma das drogas lícitas, né, mais destrutivas, né? Mas também ser uma pessoa amarga e pessimista é pior do que tomar álcool. Isso é uma coisa incrível, né? Então, assim, não é só você, né? Eu adoro alimentação orgânica, né? É isso que eu faço há mais de 20 anos. Busco me alimentar da melhor maneira possível. Teria essa palavra caro do meu vocabulário, não tem nada caro. Eu mereço o que é o melhor para mim. Mas eu sei que o mais importante do que a alimentação orgânica, que eu adoro, e que toda semana eu estou ali na feirinha, né, e que recomendo para as pessoas, que o mais importante é você ser uma pessoa otimista, é você ser uma pessoa do bem, é você ser voltado para, né, é você ser uma pessoa altruísta, é você ser voltado para promover o bem, né, não gerar sofrimento para ninguém. E não, agora, cuidado para você não se preocupar, não ficar olhando para os outros, né, e esquecer de você. Cuidado também para não ser altruísta, porque você pode se viciar em altruísmo também, né? Em caridade. Tem pessoa viciada em caridade e esquece de cuidar de si. Ela é boa com o mundo lá fora, mas é uma pessoa severa, né? Tem um crítico, uma autocrítica ardorosa. Ela não permite, né? Então isso é algo, né? Que é fundamental a gente ter essa clareza, gente. Ou seja, você cuida, né? Você cuida primeiro de você, cuida primeiro do seu jardim, né? Porque senão você está exatamente se colocando em segundo plano. E você é a pessoa mais importante desse mundo para você. É importante você ter essa clareza, tá? E aí aprender a ter essa identificação, né? A ter essa identificação. A Maria Ramos está dizendo: largar as bengalas de uma vez por toda, caminhar com nossas pernas. É exatamente isso, né? Então,
essa é a mensagem dessa live de hoje, né? Quem tiver, nós ainda temos vagas para a imersão quântica na floresta. Quem tiver, vai ser dia 26, 27, 28 de novembro, tá? Essa semana eu devo estar programando outras lives mais específicas para falar da imersão quântica na floresta. É um trabalho pioneiro, são 3 dias. Nós vamos fazer a imersão debaixo de um frondoso cajueiro. Nós vamos ter essa alimentação curativa, essa alimentação orgânica. Nós vamos ter 2 oficinas com argila, né, oficinas curativas. Eu vou estar programando também uma live com as pessoas que vão estar me assessorando nessa parte do trabalho com argila, né? Vai ser em Recife, nas imediações de Recife, viu, gente? Então, nós vamos pegar as pessoas no aeroporto, vamos deixar no aeroporto, vamos fazer o translado, vai ter um hotel bem próximo, né? A gente fechou um pacote, né? Está extremamente acessível a participação no evento, né? Em cima do que a gente está oferecendo, tá? Zilma acabou de entrar aqui, né? Zilma é nossa aluna aqui de Recife. Zilma, vamos programar. Eu vou fazer 2 palestras em Recife, né? Vou retomar minhas palestras ao vivo em Recife, tá? Então, nós vamos fazer 2 palestras. Eu vou estar combinando com a Zilma e com a Fernanda amanhã, que são 2 alunas nossas, são irmãs, né? Elas têm um espaço lindo aqui em Olinda. E aí eu vou estar fazendo 2 palestras. Vou fazendo 3, porque eu fui convidado pelo mestre Bartol, vai ter um café filosófico também no dia 21, ele me convidou para fazer uma palestra, ele está reabrindo o espaço dele, e eu vou estar fazendo lá uma palestra, e vou estar fazendo 2 palestras mais aqui em Recife, né? Eu vou ver se essas palestras dá para a gente transmitir ao vivo, né? Porque lá na floresta não dá, porque a gente vai entrar dentro da mata, então, assim, eu acredito que nem internet vai ter lá. Mas, assim, são trilhas leves, né, alimentação leve, vai ter a participação especial da doutora Eveline Carvalho, né, que nós fizemos uma live aqui na comunidade, a repercussão está muito grande do trabalho dela, os nossos alunos que estão se consultando, estão dando depoimentos espontâneos dentro dos grupos, né, isso é muito legal. Em Pernambuco, Liane, fica bem pertinho aqui de Recife, é uma região de Mata Atlântica, né, com a mata preservada, então um ambiente assim, por si só, o ambiente é um ambiente de cura, então isso foi inspirado exatamente no meu livro O Poder da Autocura, que eu escrevi um capítulo só sobre a medicina da floresta, mostrando o poder de cura. Nós vamos estar, a doutora Eveline vai estar dando uma aula especial, onde ela vai ensinar 25 pontos de acupuntura para você trabalhar depressão, ansiedade, insônia, dores crônicas, enfim, né? São 25 pontos onde ela vai ensinar você a aprender a tocar no seu corpo e trabalhar a autocura a partir da acupressão, né, que é exatamente os pontos de acupuntura, tá? Eu devo estar programando aí uma live tanto com as meninas, né, a Neila e a Adélia, que são as pessoas que vão fazer esse trabalho com argila. Nós vamos, inclusive, tomar o banho de argila, que é uma das coisas mais poderosas que eu conheço. Durante muito tempo, a irmã Verônica, aqui em Recife, eu tomei muitos banhos de argila. É antiestressante, é anti um monte de coisa, é um rastreador de doença, argila. A argila medicinal é algo assim impressionante, que é a cura que vem da terra. Então, nós vamos ter inúmeras experiências, né? E vamos ter essa experiência também de acupuntura, de acupressão, para você identificar. Então, a gente vai estar fazendo uma live, eu vou estar agendando com as meninas da Agila, com a doutora Eveline Carvalho, para a gente trazer mais informação sobre esses trabalhos que vão acontecer paralelamente, são trabalhos que vão acontecer dentro da imersão quântica na floresta, né? O que está incluso, Márcia, está incluso o translado, a gente vai pegar você no aeroporto, vai deixar no aeroporto, o translado durante os 3 dias do hotel para a pousada, né, está garantido, as diárias estão num preço, você pode ficar se você for ficar em quarto duplo, fica por 120 a diária, se ficou em quarto triplo ou quádruplo, fica por R$ 102 aproximadamente, então um valor bastante, a gente conseguiu um pacote, e se você quiser ficar sozinha, paga R$ 190 a diária. Tá? Então, de qualquer forma, são valores bastante, né? São bastante acessíveis, tá? O almoço, o café da manhã está incluso no hotel, mas no primeiro dia nós vamos ter um café de boas-vindas, com um café assim com uma qualidade excepcional desse restaurante que nós contratamos. O almoço está incluso
E durante o dia todo também nós teremos ali um apoio, né, com sucos, com chás, com café, enfim, né, de forma que você tenha... você pode... sim, as duplas e os trios, Márcia, é só você dizer que você quer as duplas e os trios. Quando você se inscreve, você vai para um grupo de WhatsApp, tá? E lá no grupo de WhatsApp a gente vai fazer essa organização. Você faz a inscrição, você faz a reserva no hotel, e aí a gente, dentro do grupo do WhatsApp, a gente vai estar organizando quem vai ficar em dupla e em trio. Se você viajar com alguém, você já pode ter a sua dupla, mas se não, a gente, nas pessoas que estão lá, nós vamos estar fazendo essa organização, tá? Então é importante que vocês se inscrevam o quanto antes, né, para garantir sua vaga. São só 40 vagas. Eu não abri muitas vagas em função desse contexto da pandemia, então, para que a gente tenha espaço, vamos respeitar todas as normas sanitárias, né? E aí nós vamos, na hora... Você vai sozinho, então, Márcia, você pode vir que nós organizamos aqui, né? As pessoas que já se registraram no hotel, então a gente vai exatamente... Quem está chegando, a gente vai vendo quem quer ficar em quarto duplo ou triplo, e tem chalé, tem um chalé que dá para ficar 4 pessoas juntas, tá? Então fica mais ou menos nessa faixa aí de preço. No quarto duplo é 120, no quarto triplo e quádruplo é nessa faixa de 102, 102,50, mais ou menos aí, tá? Então então entre em contato. Quem tiver interesse aqui no Instagram, gente, deixa lá no direct um eu quero, tá? E se você tiver dúvida, viu, Márcio? Se tiver dúvida, manda o seu telefone e me manda um horário que eu posso ligar para você para tirar mais dúvidas sobre a imersão. É um trabalho, né, exatamente para quem está nesse movimento de cura, né? De cura, mas não é cura só física, é cura nos níveis mais profundos, cura da alma, né? Cura emocional, cura... Pronto, a Márcia... Ô, Laís, tu anota aqui o número da Márcia, por favor. Ela acabou de colocar aqui no Instagram, no Facebook. Vocês podem fazer... Quem está aqui no Instagram, gente, vocês podem mandar o seu... lá no direct, você pode mandar o telefone, né? E me mande um horário, o horário disponível, que eu checo aqui com minha agenda e, de repente, faço uma ligação para você, para tirar suas dúvidas, tá? A irmã Verônica era uma pessoa muito querida mesmo, Hilda. Infelizmente, faleceu aí uns 3 anos atrás, né? Carlos Estevam, como tenho hospedagem aí em Recife com meu filho, posso participar? Pode, claro, Carlos. Não é obrigado você ficar no hotel, não. Veja bem, quem tem hospedagem em Recife, quem mora em Recife, é opcional ir para o hotel, tá? O hotel não é obrigado, não, porque o evento não será no hotel. O evento será 10 quilômetros do hotel, então você pode vir tranquilamente, Carlos. Pode vir, pode ficar com seu filho, né? Quem está em Recife, a questão de ficar no hotel é porque às vezes as pessoas querem ficar juntas dentro do... Né, junto com as pessoas que estão... Mas não é obrigado, né? Não há nenhuma obrigatoriedade de você ficar no hotel, ok, Carla? Então pode se inscrever e você vai todo dia. É pertinho daqui de casa. Eu moro aqui no Rosarinho, quem conhece Recife, 15, 20 minutos mais ou menos para chegar no local, né? Ele vai na rota, quem vai para a aldeia, uma região de Matatã. Mas nós vamos colocar sinalização, vai estar tudo lá bem sinalizado para que você... Ele também pretende participar, né? Ótimo. Então, vocês podem se inscrever e vocês vão diariamente, sem problema, é pertinho, dá para ir tranquilamente, só é você se programar direitinho, tá? Então, quem está aqui no Instagram e que está querendo muito fazer um trabalho para, ainda no final do ano, dar essa girada de chave, né? E aí, o que vai acontecer, gente, é que eu vou, durante 2 meses, eu acho que eu esqueci de falar isso aí, durante 2 meses eu vou dar um apoio estratégico para as pessoas, tá? Então, esse grupo do WhatsApp que a gente está fazendo com as pessoas, né? Oi, Marcelo. Tudo bem, Marcelo, querido? Esse grupo do WhatsApp, nós vamos, durante 2 meses, nós vamos dar um apoio ali dentro, porque a minha ideia é fazer uma pequena mentoria com essas pessoas que vão para a imersão, para sustentar a sua vibração. Então, eu vou ter 2 sessões de mentoria em grupo, numa sala de Zoom, depois da imersão. Então, eu vou acompanhar essas pessoas para exatamente como vai ser a primeira experiência. Eu estou querendo exatamente colher o máximo de dados das pessoas, né, para que a gente possa ver. Nós vamos fazer um trabalho também, a doutora Eveline também, eu combinei com ela de
de criar uma condição bem especial. Vou divulgar isso ainda, vou colocar no site. Ela me passou isso essa semana, onde ela vai fazer um atendimento antes e um atendimento depois, numa condição bastante especial para quem vai fazer, porque eu quero que ela faça todo um rastreamento dos chakras vibracional, ou seja, essas pessoas estão chegando como? E elas vão sair dali como? Entende? Então a gente vai poder também fazer essa avaliação do impacto do trabalho nas pessoas, para que as pessoas mantenham esse alinhamento, e eu vou estar acompanhando as pessoas durante 2 meses, exatamente para estar nesse processo de, digamos assim, a gente estar contribuindo para que as pessoas possam manter a sua vibração. Porque, como eu falei, quando você sai de um evento como esse, tem pessoas que passam por curas extraordinárias, mas os processos de autossabotagem, eles estão lá, né? Eles estão lá, né? Vai estar espiritualmente, né, Ivan? Muito bem, muito bem. Vamos esperar que na próxima você possa participar, querido. Então, essa perspectiva é muito importante, né? É muito importante você aprender a manter a sua energia, tá? Então, acho que esse é um dos grandes objetivos desse trabalho, é ensinar as pessoas ali, não é só ela sair bem, ela se manter bem. Porque quando a pessoa volta para casa, volta para o ambiente estressante que vive, volta para o circuito, ou seja, para os programas de negatividade, ela simplesmente se aprisiona ali, né? Ela se aprisiona, ela não consegue sair, né? E aí ela volta a ativar o mesmo circuito de dor, né, que ela se acostumou, né? O circuito da infelicidade, o circuito da doença, entendeu? Então a grande questão é a gente manter essa sustentação das pessoas. Então tá aí, gente, essa é a ideia. Fechando o tema da live, então eu recomendo que você olhe para dentro de você e perceba até que ponto você está deixando que essa criança carente, né, que essa criança com sensação de abandono, então eu recomendo a busca das constelações familiares, né? Ou seja, busque o autoconhecimento, ou seja, está dentro, né? Está dentro de você. Ou seja, o adulto é essa pessoa autorresponsável que ele vai dizer: eu não sou perfeito, mas eu posso melhorar, eu posso me aprimorar cada dia, né? Eu posso aprender com a experiência. Então, a questão da sabedoria é exatamente a gente dar pequenos saltos quânticos na escala, né? Aquela escala da consciência é uma escala logarítmica, gente. Então, cada passo que você dá ali é um salto considerável. Tá? E isso requer um trabalho de aprimoramento, requer exatamente esse processo interior, essa decisão. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais feliz. Agora, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o meu melhor, né? Então, é muito importante isso aí. Márcia, você coloca também quais são os melhores horários para você, para ligar para você, porque aí eu me programo aqui dentro também da minha agenda para te ligar, tá? Então, você manda dizer quais são os horários melhores, que aí fica mais fácil para eu te ligar. Então, é isso aí. É isso aí. Será um prazer receber as pessoas. Está se formando uma egrégora linda. Tem gente vindo de Manaus, tem gente vindo de Brasília, tem gente vindo do Mato Grosso, né, de todos os lugares. Né? Aqui de Recife tem pessoas também, da Paraíba, de Natal. Então, estamos muito felizes com essa egrégora. Está se formando um campo, né? Um campo muito poderoso, porque são as pessoas que estão. Ela já informou, né? Ah, legal. Então, é um campo muito poderoso de pessoas que estão numa busca intensa, que estão exatamente querendo concluir esse ano dentro de um novo contexto e começar o próximo ano, que outras pandemias virão por aí, viu, gente? Outras crises virão por aí. Nós precisamos estar preparados para o que der e vier. Então, a ideia é exatamente criar essa base de dados quântica para que você possa estar preparado para para aquilo que vier e transformar ainda. Não é só para você fazer a mudança do eixo vibracional, ou seja, a emoção negativa você transforma em possibilidade também, né? Então, minha gente querida, eu vou me despedir de vocês, tá? Dorinda gostaria muito de participar, né, Dorinha? Vamos ver se quando acabar essa pandemia eu faço um evento desse aí em Portugal, né? Será um prazer. 65 anos, Ana Sene está dizendo que legal o seu depoimento, Ana Sene. Gratidão pela live. Estou prezando muito aprimorar meu lado adulto. 65 anos e ainda tenho sensações de... mas isso é exatamente porque a nossa cultura não ensina isso. Todos nós temos um pouco dessas coisas, tá?
Então a grande questão é a gente tem que ter compaixão com a gente, né? Tem que trabalhar o auto-perdão e a autocompaixão, tá? Não vamos nos punir, né? Se você está num contexto de infantilização, não vai, né? Ao Algarve, né, Dorinda? Eu já dei palestra aí no Algarve, em Portugal. Quem sabe vamos fazer uma região muito linda. Então, assim, cuidado, não vai se punir, né? Não joga esse jogo de punição. Punição não dá certo. É mudança do eixo vibracional, que é o que nós vamos trabalhar lá na imersão, tá bom? Então, diga aí numa palavra o que esse conteúdo significou para você. Diga só dê só uma palavra aí o que significou para você essas informações que eu trouxe aqui sobre essa migração da infantilização, né, para a adultização, né? Ou seja, adultize-se. Esse é o decreto, adultize-se. Gratidão, contribuição. Então, diga aí o que é que. Deixe numa palavra o que é que isso significou, tocou você de alguma maneira. Né? Tem um lugar lindo aí, Dorinda. Depois entre em contato conosco no privado, com a nossa equipe, para a gente ver essa possibilidade de fazer aí no Algarve. Eu já dei palestra no Algarve, é um lugar muito lindo. Né? Então, vamos. Assim que voltar, né, nós vamos estar. Reflexão, nós vamos estar focando em voltar para a Europa e Estados Unidos, né? Reflexão, luminosidade, contribuição, crescimento, gratidão, incrível. É só o que me falta para evoluir. Então vamos lá, Márcia, você vai estar no evento, então vamos impulsionar essa sua evolução. Crescimento, luz, questionamento, amadurecimento, transformação, evolução, revelador, cuidado. Muito bom, muito bom. Crescimento, evolução. Estou lendo aqui nas 3 mídias, viu, gente? Maravilha. Crescimento, privilegiado, motivação, gratidão. Muito bom, minha gente. Então, a motivação é uma coisa fundamental nesse processo, viu? Sem motivação fica difícil a gente sair ali do limbo, né? Autoconhecimento, muito bom. Então, minha gente querida, eu quero desejar um ótimo final de domingo para vocês, que vocês tenham uma semana linda, maravilhosa, que vocês fiquem cada vez mais atentas, né, a esse processo de se movimentar para adultizar-se, né, que é esse caminho aqui, como Jesus está falando, Maribel, o despertar, a evolução, né, a gente ter a libertação, amor próprio, motivação e não desespero. Então, nós precisamos estar o tempo todo cuidando, né? É isso aí, Dorinda. Então, uma ótima semana para vocês, uma boa noite, tá? E essa semana eu devo estar divulgando aí, eu estou preparando mais algumas lives com a doutora Eveline Carvalho para falar dessa aula que ela vai dar, dos atendimentos que ela vai fazer, e também com a Neila e com a Adélia, que são as pessoas que vão fazer um trabalho, e elas têm um trabalho muito lindo aqui também, com terapia da floresta, né? E elas vão estar falando sobre esse trabalho com argila, tá? Então fiquem ligados que em breve a gente vai estar divulgando todas essas informações para vocês, tá? Uma boa noite e um ótimo domingo a todos. Que essas informações tenham contribuído aí para a sua adultização. Um grande abraço. Tchau, tchau.